fazer uma pequena introdução muito breve. Para já, quero agradecer à arquiteta Carolina Somares por este encontro aqui com a Ana Vaz Mulher, que é uma pessoa que nós muito admiramos pelo trabalho de divulgação que fez num dos grandes jornais portugueses, o Público, e que permitia, de maneira assídua, o público em geral, as pessoas em geral, terem uma aproximação ou terem constantemente os problemas que a arquitetura levanta no seu cotidiano. Infelizmente, essas práticas estão a desaparecer, não é só em Portugal, nos jornais portugueses, mas um pouco por todo o mundo. É difícil encontrar artigos de profundidade e de reflexão em jornais, em jornais diários, que circulam com essa velocidade. Portanto, desde essa altura, que essa admiração pela Ana Vaz Milheiro se construiu, e agora, graças à Carolina, é possível reunirmos aqui. Portanto, isto é um agradecimento muito específico à Ordem dos Arquitetos daqui da Ilha da Madeira. Agradecer também à Ana ter-se prontificado a estar aqui connosco e ao Paulo David, que é o responsável máximo por este nosso encontro aqui. Vou passar agora a palavra, talvez a Carolina queira acrescentar alguma coisa. Nós também, e falo pela Ordem, não é? Agradecer à Porta 33 por disponibilizar o espaço e, acima de tudo, ao Paulo por expor aqui o seu trabalho e partilhar com toda a gente, não é? O seu ateliê e o seu trabalho diário, e mais que isso, não é? Dar o trabalho à crítica, não é? Porque não são todos os arquitetos que se disponibilizam para isso, e é muito importante este momento, não é? Este momento de reflexão e de crítica, e que para todos possam discutir o que estamos a fazer sobre este território muito específico, não é, da nossa ilha, para todos aprendermos e crescermos com isso. É um prazer ter cá a Ana, não é, estar connosco nesta discussão e a enriquecê-la, não é, porque acho que o olhar que vem de fora é muito importante para esta discussão. Obrigado. Portanto, é esse o nosso objetivo, não é? Enquanto Ordem, fomentar esta discussão. Portanto, estamos com todo o prazer de colaborarmos nesta iniciativa. Obrigado. Paulo, você fala para mim? Não, hoje sou a pessoa que nos interessa ouvir, não é? Gostaríamos de concentrar a nossa atenção toda aqui no Ana, por várias razões, não é? A Ana é professora, tem aqui alguns alunos, não é? Mas, apesar de tudo, nós continuamos a ser alunos da Ana, não é? Porque vai-nos no seu dia-a-dia e da sua crítica cativante, traz-nos sempre páginas novas perante a arquitetura e perante o pensamento. Então, penso que a Ana, não é pela sua presença, mas da sua geração, é a crítica da arquitetura e professora mais acutilhante do nosso país, que ultrapassa as fronteiras do país. Não é? Portanto, para mim é uma satisfação enorme a sua presença. Eu penso que o meu trabalho dificilmente seria acontecido lá fora sem a presença da Ana. A Ana foi responsável por se falar da arquitetura contemporânea na Madeira. Se hoje a Madeira tem visitas, ou se tem visitas de arquitetura, deve-se muito à Ana. Portanto, para já, o meu obrigado. Não é? E, portanto, a partir daqui foi um privilégio enorme quando a Educação da Madeira, da Ordem dos Arquitetos, se dispôs desta exposição também de contribuir connosco nesta exposição, que eu agradeço muito à Carolina por esta atitude, e que vem traduzir uma barragem muito interessante para a avaliação da Madeira, que nos fascina. Deu-nos logo o nome da Ana, portanto eu não podia ser outra coisa, não podia ser mais fascinante do que ter esta presença da Ana aqui connosco, não é? E é importante dizer que a Ana tem uma agenda pesadíssima. Ela hoje devia estar em 2 sítios, não está conseguindo. Este era um desafio estava num sítio mais interessante e mais importante, não é? Devia estar hoje no CCB, fazer uma visita guiada no CCB e riscou a CCB para estar connosco, o que para nós, como madeirenses, é uma grande satisfação. Quero agradecer à Porta, estou sempre a agradecer à Porta, porque ela hoje teve uma dimensão incrível. É preciso reparar um bocadinho nesta porta.
porque hoje de manhã estava aqui uma sessão cheia de crianças, e onde podemos mergulhar na beleza da Catarina Claro, com os seus pequenotes em histórias fabulosas. Podemos assistir a um seminário do Rui Horta, o que vem também de uma forma incrível. Portanto, já uma agenda apertadíssima, não é? Não sei se em Portugal existe. Não. Olha, esta energia. Portanto, eu quero agradecer a todos. Não vou falar mais nada. Agradeço a vossa presença e não vou explicar a exposição, porque era importante que não se fosse muito explicada por mim. E vamos passar a palavra à Ana, não é? Bem, então eu queria agradecer muitíssimo a todos por terem vindo. Posso começar, Paulo? Eu falo muito dos alunos, tenho aqui alunos que foram meus alunos em Évora, tenho alunos que foram alunos em Isqueté, ando sempre a mudar, gosto muito de mudar. E os meus alunos sabem que eu falo, tenho este defeito, o Maurício já percebeu isso, a Cecília também, que eu falo demais. Portanto, quando acharem que é demais, podem começar a fazer sinais ou abandonar a sala. Mas eu queria agradecer muitíssimo, queria agradecer ao Paulo, obviamente. Nós já temos um percurso em paralelo e já somos amigos há muitos anos. Isso também é muito bom, já vamos chegar a essa fase dos amigos para que vocês perceberem um bocadinho como é que as coisas são. Queria agradecer ao Maurício, à Cecília, à Carolina, estarmos aqui hoje, era completamente impossível. Para mim é um prazer e mais do que isso, são pessoas como o Paulo. Nós vamos sendo cada vez mais professores, às vezes abandonamos um bocadinho a nossa vertente mais crítica e mais ligada à sociedade, digamos assim. Pronto, e ficamos mais fechados nas escolas, com os problemas dos alunos, que são muitos, e com os nossos próprios problemas. E são pessoas como o Paulo que nos fazem sair um bocadinho dessa caixa da universidade e obrigam-nos a pensar outra vez, voltar outra vez ao mundo real. Não é que a universidade não seja um mundo real, mas é outro mundo real, é outro mundo paralelo. E nós precisamos, de facto, de ser interpelados e de nos obrigarem. E isso vem, de facto, dos arquitetos que trabalham, que têm escritório, que trabalham na profissão todos os dias, que é uma profissão difícil, já vamos falar um bocadinho também sobre isso, que acho que é importante percebermos, para aqueles que não são arquitetos, os que são arquitetos sabem, mas que também é uma profissão que nós também já abandonámos a ideia do chorinho dos arquitetos, como dizia o Vitor Figueiredo, também não queremos chorar mais, porque também não é isso também não se avança muito por aí. Pronto, mas eu queria agradecer este desafio de estar aqui hoje, porque, por várias razões, obviamente, por vir à Madeira, por vir perceber o que é que está a acontecer aqui outra vez, nós alimentamos-nos destas trocas de ideias. E porque me parece que é fundamental encontrarmos a arquitetura e podermos falar sobre a arquitetura em lugares que muitas vezes poderíamos não estar à espera de encontrar, como são as galerias mais ligadas à arte. Hoje, de manhã, como tivemos aqui de manhã a sessão com as crianças, tivemos hoje o workshop do Rui Horta, temos agora esta questão desta visita, eventualmente, e falou-se aqui fundamentalmente foi sobre arquitetura. Isso é fundamental, eu acredito que é fundamental, nós arquitetos, hoje em dia precisamos de ter interlocutores do outro lado, que é a sociedade, que exige cada vez mais. Quanto mais informada for, cada vez mais exige um trabalho e uma resposta acutilante, assertiva, com as dúvidas que a contemporaneidade nos levanta naturalmente e de facto sermos humanos, não é? Mas precisamos de facto cada vez mais desses interlocutores, para não ficarmos em circuito fechado. Os arquitetos são um bocadinho obsessivos com os seus temas, não é? Quer dizer, é engraçado porque estamos sempre a falar de arquitetura. Temos sempre algum arquiteto que é muito interessante, queremos comentar, alguma obra que fomos ver, alguma paisagem, alguma cidade que visitámos. Portanto, não temos outra conversa, somos extremamente cansativos e na verdade, porque principalmente há uma condição fundamental que eu digo sempre aos meus alunos, que é nós temos que amar a arquitetura. Quer dizer, de facto, nós gostamos imenso da arquitetura, mas não gostamos da arquitetura de uma forma abstrata. Gostamos da arquitetura de uma forma real. É por isso que quando um edifício é demolido choramos, ou escrevemos coisas nos jornais muito críticas e muito zangadas. É por isso que quando às vezes um edifício é maltratado ou uma cidade é maltratada fazemos a mesma coisa, porque de facto vemos o mundo assim, quer dizer, quando tomamos as coisas com um calor que tem a ver com o facto de gostarmos verdadeiramente delas. Portanto, a primeira condição é que temos que transmitir para os outros
essa nossa condição amorosa, não é? Quer dizer, esse nosso amor pela arquitetura. E uma maneira de o fazermos, de facto, é falarmos sobre ela com outras pessoas que não sejam só arquitetas. Falarmos com ela, sobre ela, podemos debatê-la, podemos mostrar aos outros como é que pensamos. Isso é fundamental, não é? Como é que pensa um arquiteto? O que é que está na cabeça do arquiteto? Quer dizer, meu pai, se vocês perguntarem a um arquiteto o que é um edifício, o arquiteto não faz a mínima ideia do que é um edifício. Nem quer saber. Se perguntarem, inclusive, fugirá à pergunta se perguntarem o que é arquitetura. Nós não fazemos a mínima ideia do que é arquitetura. Andamos a fingir um pouco que sabemos, porque obviamente esta condição amorosa impede-nos, não é, de ter uma certeza absoluta sobre aquilo que estamos a fazer. E depois nós, os arquitetos, enfim, eu digo isto porque eu também sou arquiteta, porque eu penso como arquiteto, espero eu, nós, os arquitetos, nós não somos uma coisa só, quer dizer, nós não somos só artistas, nós não somos só engenheiros, nós não somos só sociólogos, a nossa cabeça é uma cabeça que nem sequer é bipolar, é multipolar, quer dizer, estamos sempre a interessar-nos por coisas diferentes, porque obviamente a arquitetura é uma espécie de reflexo daquilo que nós absorvemos do mundo, quer dizer, não faz mais nada do que tentar exatamente amparar, quer dizer, nós amparamos o mundo de alguma maneira com as construções, com as infraestruturas, com as intervenções que fazemos na paisagem, o que nós fazemos é amparar uma determinada contemporaneidade. Mas é uma contemporaneidade que também não pode ser apenas para aquele momento, não pode ser feita apenas no sentido do imediato, não é? Tem que ter uma perspectiva qualquer de futuro, e para ter uma perspectiva de futuro tem que olhar para o passado. Portanto, é uma coisa, estamos sempre em trânsito, em várias coisas. E é importante fazermos perceber que, como estamos sempre em trânsito nestas coisas todas, nestas outras disciplinas, nestes outros saberes todos, há arquitetos que gostam muito de falar de filosofia, há arquitetos que só falam imenso de cinema, há arquitetos que só falam de arte, há arquitetos que só querem saber das questões sociais e são mais cientistas sociais do que os cientistas sociais verdadeiros, mas enfim. Isto para dizer o quê? Isto para dizer, isto é um sentido, não penso... Não, isto para dizer que, de facto, nós vivemos numa dúvida. A dúvida é que alimenta a profissão do arquiteto. Não há uma resposta. Quer dizer, se vocês perguntarem a dois arquitetos como resolver um determinado problema ou fazer um determinado projeto, eles vão dizer coisas diferentes. Se perguntarem a três, vão dizer três coisas diferentes. Se perguntarem a N arquitetos vão dizer coisas diferentes. E não há uma que esteja certa, nem uma que esteja errada a 100%, percebem? Quer dizer, há acertos, nós fazemos acertos, não é? Fazemos acertos com as coisas, negociamos com as paisagens, negociamos com o que está construído. E, portanto, no fundo, mas não gostamos que as pessoas saibam que nós temos dúvidas, porque isso mata a profissão, não é? Se vamos ao médico, o médico começa a dizer, bem, tenho dúvidas em relação ao diagnóstico, não pode ser, não é? A pessoa levanta-se e vai-se embora, não é? E, portanto, o arquiteto não pode dizer assim um cliente, não sei, ou um político, por exemplo, que vai lá e diz, gostava de fazer aqui. Tenho dúvidas, quer dizer, percebem? Quer dizer, portanto, estamos sempre nesta duplicidade, não é? De que queremos encontrar as melhores respostas, mas de duvidarmos de nós próprios, não é? Isto é muito importante, as pessoas perceberem que nós, obviamente, somos animais com dúvidas, nós somos animais de dúvidas. Não somos completamente racionais, também não somos completamente irracionais, mas estamos aqui no meio termo. E por isso é que aquilo que o Paulo David está a fazer aqui é uma coisa muito rara, digamos assim, porque o que o Paulo está a fazer aqui, ele está a mostrar-vos, a mostrar-nos, a nós, a mim também, a nós todos, também ao Maurício, que albergou, acolheu aqui tudo isto, ele está a mostrar-nos, no fundo, exatamente isso, que são as dúvidas, são as inquietações, são os avanços e os recuos que nós fazemos quando olhamos para uma paisagem, para uma cidade, para um objeto arquitetónico que já esteja eventualmente construído ou não. Quer dizer, porque de facto o arquiteto, enfim, vive sempre com este dilema, até o edifício estar pronto, vive sempre com este dilema, não é? Primeiro como concebe, depois como arranca, depois como aborda, depois como desenha, depois como constrói, depois todos os problemas, as questões que todas as várias fases vão fazendo, e depois do edifício está pronto, não fica completamente descansado, continua
a acompanhar como é que envelhece, se está a servir bem os seus propósitos, até se preocupa se as pessoas são felizes lá ou não, embora sempre com algum distanciamento, não vão as críticas ser muito mordazes. Portanto, quer dizer, é uma coisa, e é qualquer coisa que se carrega, não é? Que se carrega, é uma memória que se vai carregando. E, portanto, o Paulo David, ao mostrar, ao trazer cá para fora, primeiro, nesta primeira fase, aqui as maquetes, e depois ao mostrar o trabalho que fez sobre a reflexão que faz sobre o Funchal na segunda fase que virá a seguir, mais ao nível dos desenhos, exatamente ele traz esse processo, ele desnuda-se, quer dizer, este é um arquiteto desnudado, desculpa lá a imagem, mas, talvez não seja uma imagem muito boa, mas quer dizer, percebem do ponto de vista mental, não é? Das suas inquietações, daquilo que marca o seu percurso. Outra coisa também fundamental é que também se percebe, quando se começa a olhar para esta quantidade de maquetes, elas estão a tal 156, mas o Paulo já me disse que são 166, são 27 projetos, pelo menos, que estão aqui, 18 anos de trabalho, 18 anos de reflexão sobre o território da Madeira. Compreendo que vocês, enfim, estamos aqui todos na Madeira, que seja mais central, mas não é só sobre o território madeirense, é sobre outros territórios também, não é? Sobre o território em Portugal, sobre outros territórios fora, portanto não é só sobre o território da Madeira, portanto é uma coisa que é um bocadinho mais ampla. E é desde o pequeno objeto quase de design, até à paisagem numa dimensão e numa escala maior. O que é curioso quando atravessamos é que começamos a perceber que quantos projetos é que foram concretizados, quantos projetos é que foram concretizados de acordo com aquilo que o arquiteto eventualmente acharia que seria o mais adequado, digamos assim, com todas as dúvidas que nós temos e todas as incertezas e de nunca sabermos se aquilo é o correto, é o certo, não é? As convicções que se vão construindo. E percebemos que, e muitas pessoas pensam assim, os arquitetos fazem os projetos e depois não concretizam esses projetos. Mas, na verdade, isso não é verdade. Nós concretizamos todos os projetos porque a investigação que fizemos antes, as reflexões que fizemos antes, que constroem os projetos que depois vão ser construídos, de facto. Portanto, entre os projetos que diríamos aqui, os projetos frustrados, aqueles que não chegaram a ser materializados, não chegaram à obra, não é? A ser materializados em pedra e cal, não é? Estão todos os outros que vão alimentar essa reflexão e que vão, obviamente, permitir que o arquiteto construa uma visão do território mais madura, mais consciente, mais próximo de uma clarividência qualquer, que é aquilo que todos nós queremos atingir. E, no fundo, estas maquetes, que podem ser projetos construídos ou não, podem ser de fases que foram abandonadas ou não, que foram melhoradas, opções que depois são, a dada altura, que se segue por outras vias, etc, etc. É como uma espécie de livro que nós temos numa biblioteca, não é? Estava a falar isso há um bocado com a jornalista do Diário da Madeira, não é? Não sei se disse do Jornal da Madeira, mas que é exatamente, quer dizer, nós podemos pegar, é como tirar um livro de uma prateleira e abrirmos e vermos como é que o arquiteto pensa, como é que ele pensa, como é que ele pensava, e obviamente, como todos os pensadores, como todos os intelectuais e todos os artistas, não pensa da mesma maneira quando começa e como pensa hoje. Portanto, o seu pensamento também é um pensamento que se vai transformando. E é essa transformação que, de alguma forma, esta mostra, este amontoado de peças que estão aqui, e que se dispõem assim, desta forma generosa para nós vermos e pensarmos delas o que quiserem, é esse conhecimento acumulado, essa dúvida, é um pouco como escrever um livro, não é? Como fazer um statement, não é? Só que em vez de ser statements por letras ou num blog ou numa coisa qualquer, é um statement que está materializado numa forma, não é? Que tem uma materialidade, que tem uma forma, que tem uma plástica, não é? E tudo isto tem a ver, é uma espécie de viagem interior à cabeça do arquiteto. Pronto, e portanto eu acho que não é que eu tenha muito para dizer, o que eu gostava de deixar muito claro
é que em cada uma destas maquetes que estão aqui, destes modelos, uns são mais conceptuais, outros já são mais próximos da obra. Depois, no fim, vamos ver um que já reproduz praticamente a obra acabada, não é? Portanto, esse processo... As maquetes também, elas são um processo que nos permite apurar, permite-nos fazer ensaios, ver onde entra a luz, como é que funcionam as coisas, se o espaço está bem organizado, se tem lógica. Cada um destes objetos presta-se a que nós possamos fazer perguntas e, eventualmente, ele nos responder como é que o Paulo David vê o território, lê o território e que proposta é que ele tem para o território. Porque é disto que se trata. Os arquitetos constroem mentalmente, depois os outros é que vão construir efetivamente, eles constroem mentalmente visões e propostas para o território. São uma espécie de, nessa perspectiva, são uma espécie de pioneiros, digamos assim. E também são eles, isto é uma coisa que não é nada politicamente correta dizer-se, mas a paisagem é construída porque os arquitetos olham para ela. Desculpem lá, os arquitetos não precisamos ter curso de arquitetura para sermos arquitetos, não é, Paulo? Como eu penso que o Paulo também partilhará. Os arquitetos numa visão mais ampla. Porque se nós deslocamos uma pedra, se nós plantamos uma árvore, se nós fazemos um muro, uma casa, nós já estamos a alterar, somos nós que de facto construímos o lugar. Nós, os arquitetos, quem constrói, o que seja. Os lugares não existem antes, de facto, de eles serem sinalizados de alguma maneira a partir destas particularidades. Porque se nós colocamos uma janela aqui para ver qualquer coisa além e não a colocarmos uns centímetros mais desviado, já é outra coisa, já é outro lugar, já é outra perspectiva, já é outro mar, já é outro céu, já é outra montanha, já é outro edifício, percebem? Quer dizer, portanto, estas questões somos nós, na verdade, com o desenho, e o desenho, e depois com estas maquetes que permitem levar o desenho a outro grau de ensaio, não é? Que vamos fazendo escolhas, que vamos tomando decisões. E ao fazermos escolhas e tomamos decisões, nós construímos os lugares. Portanto, os lugares não estão lá. O Cisa disse isso só para nos baralhar, porque ele é um brincalhão, gosta de nos baralhar. Nada está no lugar. Na verdade, o lugar está depois. É por isso que às vezes as pessoas ficam tão tristes quando, depois de construída a obra, o lugar é tão desinteressante. Não é? Muita gente pergunta, o que é que acha sobre o hotel, não sei o que. Quer dizer, não é a questão do que é que se acha, é a questão do lugar ficar desinteressante, percebem? Quer dizer, perder-se uma oportunidade de construir aquele lugar de uma forma coerente, de uma forma bela, de uma forma estratégica, percebem? Quer dizer, não é um objeto em si, ser mais alto, ser mais baixo, se é de vidro, se é de betão, se é de madeira, não é isso que muda, é de facto o desenho, porque é no desenho que nós tomamos as opções do lugar que queremos construir, do lugar que queremos ver. Portanto, o lugar só existe quando ele está construído, neste sentido. Estão a perceber? Isto não é uma ditadura do arquiteto, o que eu estou a dizer, hein? É para perceberem que, de facto, antes de nós olharmos para ele e sinalizarmos, o lugar não existe. Pronto, e portanto, por causa também da dimensão, eu penso que o Paulo David, a arquitetura do Paulo David, mas depois já é outra conversa, tem obviamente uma dimensão territorial muito forte, que tem a ver obviamente com o facto de ele ser madeirense, quer dizer, nós não nos descartamos daquilo que somos, daquilo que as imagens da infância, as nossas memórias, que são coisas fortíssimas, não é? Quer dizer, outro dia estávamos a falar de um arquiteto açoriano, Paulo Gouveia, quer dizer, ele ia para Évora, ficava aflito que não tinha mar, não é? Quer dizer, porque um ilhéu sem mar parece que seca, não é? Ele dizia, aqui isto aqui nem as torneiras têm água, não é? Claro, que nós transportamos, e obviamente o Paulo o Paulo David transporta, não quero ser implicada, o Paulo David transporta uma dimensão telúrica, a obra do Paulo David transporta uma dimensão telúrica que se provavelmente o Paulo David não tivesse nascido na Madeira, não tivesse escolhido viver na Madeira, não seria a mesma, não tínhamos ilusões disso, o que não significa que depois a sua visão do mundo não possa atravessar outros lugares, ou seja, que ele não possa construir de forma completamente acertada e sensível noutros lugares para lá da Madeira. Isso não nos condiciona, isso apenas marca aquilo que é a nossa
a nossa condição visceral, mas não nos condiciona de outras maneiras, percebem? Por isso que nós estamos sempre a transportar, enfim, a nossa cultura mais antiga, aquela onde crescemos, onde nos alfabetizamos, não é? Por isso que eu estou sempre a dizer que é fundamental que o debate da arquitetura atravesse, por exemplo, as escolas primárias, esteja na escola. E é por isso que eu acho tão importante haver acontecimentos em lugares como a Porta 33, como aquele que vimos hoje de manhã aqui. Não é? Falar sobre arquitetura para as crianças de uma forma que as crianças compreendam, que seja uma forma inteligente. Isso é outra coisa também que eu gostava de falar aqui antes. Eu vou falar assim, a fala toda e depois a gente percorre o espaço, que assim é mais fácil, não é? Que é, os arquitetos, é uma coisa que também, que às vezes o público, eu não sei se há aqui muitos arquitetos ou poucos arquitetos, mas, sabe, que é uma coisa que eu gosto, os arquitetos confiam sempre na inteligência dos outros. Isto é uma coisa muito importante que tem que ser dita. Os arquitetos confiam na inteligência dos outros, quer dizer, eles confiam que as outras pessoas, que o seu interlocutor, que a pessoa que entra lá dentro e que lhe pede qualquer coisa, ou a pessoa com quem trabalham, que não seja arquiteto, das outras áreas, o engenheiro, o carpinteiro, quem seja, que tem uma inteligência e que essa inteligência é posta a favor do desenho, a favor daquilo que está a ser feito, percebem? E que está a trabalhar a favor, não contra. Isto é muito importante percebermos também, porque às vezes parece que há uma dicotomia entre um certo conservadorismo que os arquitetos transportam, porque a arquitetura é uma atividade conservadora, naturalmente que é. Porquê que ela é conservadora? Porque ela é uma atividade que percebe que a nossa intervenção no território é muito mais duradoura do que o nosso tempo de vida. E por isso é que os arquitetos normalmente são seres conservadores, entre aspas, não é? Como diz o Cisa. O Cisa está sempre a dizer, eu sou um conservador. Não é de que eles não queiram, não é que eles não sejam o oposto disso, não é que eles não sejam vanguardistas nas suas ideias. É que eles percebem que a dimensão do seu gesto é uma dimensão que vai ter repercussões para lá do nosso tempo de vida. Isso é uma coisa fundamental. E, por exemplo, outra questão fundamental é a questão das funções. Por exemplo, as pessoas empolgam muito, é funcional, não é funcional. A arquitetura tem que ser para o lado funcional. Porque a arquitetura vai viver quando aquelas funções desaparecerem. Senão os edifícios desaparecem também. Não é? Nós vemos, por exemplo, os mosteiros, não é? Não há edifício mais funcional do que um mosteiro e, todavia, desde as freirinhas, ou dos monges que lá viveram, até os hospitais, as escolas, tudo se pode fazer exatamente porque essa questão da funcionalidade não é uma questão que às vezes a sociedade interpela-nos muito nessa questão. Mas isto é funcional, não funciona aqui, não funciona ali, a casa de banho está muito longe, o corredor é muito largo, a sala não sei o quê. E são questões, percebem? Temos que educar um bocadinho também a sociedade a não se fixar tanto nessas questões, porque isso é tudo transitório. A funcionalidade é um traço completamente transitório. O território é que não é transitório. E, portanto, nessa perspectiva, a arquitetura é muito mais infraestrutura, percebem, do que um conjunto de funções, do que um organigrama. Não quer dizer que os arquitetos não façam os organigramas, que os fazem. Até porque têm que dar contas deles, não é? Quando um concurso, do que seja. Mas a arquitetura é muito mais uma questão de infraestrutura, quer dizer, é aquilo que ela vai deixar como alicerce. E nesse sentido, o Paulo, talvez por ser madeirense, talvez por... Ontem estávamos a passear ali na Praia Formosa, não é? Naquele deck, aquela promenade, não é? E nesse sentido, de facto, a gente compreende, quer dizer, que há aqui uma dureza, não é? Na ilha, não é? Quer dizer, começa logo pela natureza do basalto, mas depois, ao mesmo tempo, luxuriante, não é? A vida aparece em todo o lado, não é? Quer dizer, brota por todos os cantos, por todos os buracos, não é? Mas, quer dizer, obviamente, essa condição que se percebe muito bem nas maquetes. Então, nós vemos aqui que a questão, por exemplo, para quem não é arquiteto, a questão do terreno, não é? Porque a gente falaria de forma laica, do terreno, é uma questão que está sempre muitíssimo presente no modelo, na maquete, não é? Isto são maquetes de trabalho, portanto, são maquetes, são o que o arquiteto faz propositadamente para poder desmanchar, poder destruir, poder acrescentar, ou para fixar uma determinada fase de trabalho. Não é a maquete que depois se mostra bonitinha ao cliente, para o cliente perceber, olha, está a ver, temos estado a trabalhar. Não, é aquela maquete que não se mostra habitualmente, porque é como um esquiço, não é? Mas vemos que essa dimensão e a forma
como se procura representar o território, vai também variando de trabalho para trabalho. E nós podíamos pensar assim, mas porquê? Porquê que não é sempre a mesma forma de representar o território? Porquê que não usamos sempre o mesmo material? Porquê que não usamos sempre as curvas de nível sempre representadas da mesma maneira? Porquê que vamos variando? Umas vezes são plataformas, outras vezes são perpendiculares ao chão. Porquê que não usamos uns materiais, outros materiais, enfim, a esferovite? Porquê que não vamos? Exatamente porque também os projetos, eles próprios, e os lugares, eles próprios, não há uma normalização. Cada projeto é um projeto. Não podemos tipificar a resposta, não é? Os arquitetos, quando começam a tipificar as respostas, morrem. Percebem? Morrem para a disciplina. Não há. E, portanto, cada vez que nós nos aproximamos somos interpelados por uma geografia, a geografia é a disciplina, depois da arquitetura, a disciplina mais bonita é a geografia. E depois é a engenharia. Há assim umas disciplinas que a gente vai hierarquizando à medida que vamos crescendo. A geografia interpela-nos de maneira diferente. Às vezes a gente precisa de um material, às vezes precisamos que ele seja preto, outras vezes precisamos que ele seja de cartão, tem um arma, outras vezes precisamos que ele seja... Quer dizer, percebem, quer dizer, até a materialidade das coisas com que trabalhamos para chegarmos a um entendimento qualquer, a uma clarividência qualquer, a materialidade vai sendo diversa. E isso é muito claro no Paulo David, até pelas formas e pelas coisas que ele trabalha, que o Paulo David trabalha. Bom, e portanto, o Paulo David já explicou, ou penso que está aqui, que alguém já esteve a explicar, que não há uma sucessão cronológica, obviamente não faria sentido. Porque a pior coisa que vocês podem perguntar ao arquiteto é quando é que ele fez o edifício. Normalmente não sabe se foi há 3 anos, ou há 2 anos, ou se foi há 10, ou há 12. Foi mais ou menos porque, obviamente, a preocupação do arquiteto não é cronológica. A cronologia fazem os historiadores depois. E os críticos, porque tem que dar um senso qualquer àquilo, não é? Senão não tem senso nenhum. Pronto. Porque, obviamente, às vezes há preocupações que afloram e que depois a gente recua outra vez e depois vão buscá-las lá mais à frente. E que são projetadas de um projeto, às vezes lembras, espera aí, qualquer coisa, às vezes estou a falar com os arquitetos, eles dizem assim, este projeto a ver qualquer coisa que eu fiz nos anos 80, que já não me lembrava mais, bem, mas como é que este fulano está a falar de pensar numa coisa que fez nos anos 80? Não faz sentido nenhum, porque já não estamos nos anos 80, já estamos no século a seguir, percebem? Mas faz todo o sentido, porque é exatamente uma espécie de vai e vem, enfim, é uma coisa muito mais orgânica. O pensamento do arquiteto é muito mais orgânico do que nós gostaríamos que ele fosse. Nós, os críticos, era para pormos as coisas claras, e as pessoas dizem assim, então como é que é frontal? É fácil, olha, começa por aqui, depois vai ali, mas depois ele fez aquilo, parece que não é. Pois é, espera aí, temos que voltar outra vez atrás. Estão a ver? E temos que voltar a contar a história toda outra vez. E é isso, porque obviamente todos os criadores são orgânicos. Têm uma forma de pensar orgânica, não é planeada. A estratégia é noutro sentido, não é nesse sentido do pensamento. Pronto. E, portanto, aqui não há uma estratégia, obviamente, cronológica, há uma estratégia temática, e já percebemos, porque, obviamente, depois isto tem uma curadoria, não é? E o Nuno Faria também deve ter tido aqui algum papel enquanto curador, e, portanto, obviamente que sim, que há uma estratégia temática, que aqui mais as coisas da Madeira, depois lá em cima noutra sala vamos ver são outras coisas que foram feitas para fora da Madeira, para percebermos também, eventualmente, para percebermos se há ou não uma mudança de pensamento. Provavelmente não há. A abordagem é semelhante, depois obviamente as coisas têm materialidades distintas, porque obviamente trabalhar em Santa Cruz não é a mesma coisa que trabalhar na Calheta, não é? Quer dizer, são coisas diferentes, mas, pronto, mas não há aqui, eu penso que isto é mais o encantamento que a dada altura uma disposição até quase, é uma disposição sensível. Alguém que atravessasse estas prateleiras e não tivesse aqui a ouvir-me, nem a ouvir ninguém, nem sequer conhecesse o Paulo David, e que atravessasse apenas este conjunto, haveria aqui uma certa sensibilidade também ela plástica, porque obviamente os arquitetos são estetas, não é? Portanto, tem uma disposição, não é? Quer dizer, dos temas, uma certa familiaridade. Há famílias aqui, claramente, aqui os projetos estão alinhados
sequencialmente, há famílias de objetos, digamos assim, e a pessoa sairia daqui, poderia não, mas sairia daqui com certeza com uma visão qualquer sobre estes objetos, que são feitos a partir de leituras da paisagem, são fragmentos da paisagem. Alguns são muito abstratos, por exemplo, este aqui é completamente abstrato, sem explicação, mas quer dizer, mas como está no meio de todos estes objetos que nós vemos aqui, a gente percebe que há aqui uma tentativa, obviamente, de compreensão, não é? De compreensão de onde é que se está a agir, não é? A primeira coisa que nós percebemos na obra do Paulo David, e pronto, as primeiras vezes que eu vi ao Funchal, que eu vi à Madeira, começámos a conversar sobre a obra do Paulo, eu vi o arranque das mudas, eu lembro-me perfeitamente, e era de facto já, como diria o Pancho, uma ruína belíssima. As mudas, aliás, se um dia tudo desaparecer e ficar uma ruína, será uma ruína fantástica, quando fomos visitados por extraterrestres, umas naves quaisquer. Será uma ruína extraordinária, já não há. Eu lembro perfeitamente de ver, pensar, isto aqui mesmo que acabasse aqui, já tinha uma coerência, não é? Uma coerência, um peso, já era uma infraestrutura territorial de tal forma forte que, obviamente, ela já era um lugar. Estás a perceber, Paulo? Quer dizer, eu lembro perfeitamente de ter tido esse raciocínio. Era, de facto, a construção era, de facto, muito bonita. E quando nós olhamos para estes fragmentos, não é? Que são fragmentos, isto é o Paulo David a pensar. É como o Paulo David pensa. São fragmentos da cabeça dele. O que estamos aqui a ver, que ele depois tem necessidade, porque nós, os arquitetos, não podemos ficar só na abstração, tem necessidade de materializar, não é? De ensaiar. Tem necessidade, porque a gente tem necessidade de tocar, não é? Os arquitetos, não é? O Marco Aurélio dizia que quando ia a uma festa, sabia logo quem eram os arquitetos. Os arquitetos eram aqueles que disfarçadamente punham a mão para ver como é que estava, se era mole, se era duro, como é que encaixava e tal. Quando os outros subiam os copos e tal, eles iam lá vir e pá, está sólido. Percebem? Quer dizer, que tem precisam do tato. Uma vez com a Ana Testões, íamos pondo fora do sanatório de Panho, que ela pôs a testar como é que a janela do Álvaro Alto, construída nos anos 20 e 31, ou não sei o quê, como é que se funcionava, não é? Ela abriu aquilo, não sei o quê, disse, não pode tocar, e ela disse, não posso tocar, sou arquiteta. Se nós somos arquitetos, com autoridade, porque a gente quer logo tocar. Espera aí, deixa cá ver, porque isto é fofo, ou não é fofo, é frio, ou é quente. Pronto. E, portanto, estes aspectos, não é? Obrigam-nos depois mesmo que seja só. O que está aqui também é um desejo, não é? É uma vontade, não é? Que também é isso, não é? São fragmentos de pensamento, mas não são só isso. São aspirações, não é? É uma coisa assim, uma espécie de diário pessoal, não é? Como se fosse uma espécie de um diário pessoal, com coisas que eu quero fazer, coisas que eu vou fazer, coisas que eu tenho como plano. As crianças fazem o plano do dia, não é? Lavar os dentes, não sei o que. Isto é uma espécie de. É aquilo que eu quero fazer, não é? Uma espécie de aspirações. E preciso de dar, porque estão a ver, quer dizer, os níveis diferentes. Claro que as pessoas percebem, um eventualmente já está mais desenvolvido, outro está menos desenvolvido, depois um às vezes é um fracasso, tem que se voltar atrás outra vez e recomeçar tudo outra vez. E as materialidades, os materiais que se escolhem para representar o momento em que o projeto está, também são diferentes. Também resultam do momento em que estamos a olhar para o objeto, não é? O momento é sempre o mesmo objeto, mas obviamente as coisas são diferentes. E também os materiais que usamos para representar esse objeto, para nós, porque isto são ensaios, também eles são diferentes, porque às vezes o material, experimentamos com o material, aquele material não reproduz aquilo que estamos a pensar. Não é aquilo. É como se fazemos um desenho a carvão e depois percebemos que afinal devemos usar, sei lá, caneta de filtro. Outra coisa qualquer, mais herege ainda, não é? Do que fazer um desenho com a caneta de filtro, deve ser a coisa mais herege que existe. Mas estão a perceber? Pronto, é poder, e temos que não estamos descansados enquanto não fizermos isso, não é? E depois há uma coisa também que eu penso que às vezes, enfim, nós os arquitetos sabemos que é assim, mas as pessoas às vezes que não estão tão familiarizados com a prática não sabem, é que é um trabalho de filigrina, quase, quer dizer, é um trabalho incansável, quer dizer, não está, é muito difícil até chegar exatamente no ponto, porque não há um manual que nos diga assim, epá, 3 janelas em cima, uma porta em baixo, perfeito.
3 materiais, perfeito, não se pode usar mais que... Quando eu fui para a escola, os meus professores diziam assim, não se pode usar mais que 3 materiais. E a pessoa fica logo aflita. Que materiais escolhe? Se são só 3, é muito difícil, não é? Estão a ver, quer dizer, pá, é muito... Percebem, quer dizer, aquela coisa... Portanto, temos que, de facto, é esta questão, temos que ir trabalhando aqui, e às vezes é uma conquista, quase uma coisinha, quase de nada, não é? Mas que permite, pode resolver, de facto, o trabalho todo. Então a gente vai passando, obviamente depois temos objetos que a gente depois estão mais há momentos, por exemplo, quando se trabalha sobre cidade, e quando se tem que ter uma atenção muito especial ao espaço público, e são coisas muito delicadas, entra um tipo de pormenor, não é? Esta maquete é muito mais figurativa do que as maquetes que vemos antes, que são maquetes perfeitamente abstratas do território. O território permite essa abstração, que é uma espécie de desejo. A cidade é um outro tipo de desejo, tem uma outra materialidade e interpela-nos de uma maneira completamente distinta. Ela exige um realismo quase ao pormenor, às vezes quase, por mais que nos custe, do azulejo, percebem? Ela exige porque ela de facto, e a paisagem é mais generosa, apesar disso. Por isso que os arquitetos gostam tanto de trabalhar em lugares onde a paisagem se manifesta de forma mais exuberante e de forma mais enfática, não é? Porque a cidade lança um desafio muito complexo. Porque, de facto, na cidade nós estamos a trabalhar sobre matérias e arqueologias e arqueologias e arqueologias e arqueologias e arqueologias, e a nossa vai ser mais uma, não é? Quer dizer, a nossa ação vai ser mais uma, não é? E, portanto, foi interessante perceber, quer dizer, parece tudo muito abstrato e, de repente, chegamos aqui e há um grau de materialidade, um grau de realismo, e não é por acaso que todas essas maquetes mais realistas, elas estão agrupadas na mesma, como se fossem, como eu disse no princípio, como se fossem de facto famílias. E hoje de manhã estávamos a passear estávamos a passear aqui, e o Paulo, não sei se posso fazer isto, mas pronto. E o Paulo, se calhar não posso. E o Paulo disse-me assim, opá, já viste isto aqui? Pá, isto é das primeiras coisas que fizemos da Casa das Modas. E eu disse, pois é, olha que já está lá tudo. Mas não está lá nada, não é? Porque ainda não há auditórios, não há salas de exposição, não há há um desejo, não é? Há um desejo de fazer qualquer coisa, mas não está lá nada ainda, quer dizer, mas já está lá tudo, percebe o que eu estou a dizer? Quer dizer, de facto a arquitetura, e depois a dificuldade está em passar de sermos fiéis ao desejo, não matarmos o desejo à medida, depois o desejo vai se materializando e tal, e vai se concretizando até chegarmos lá acima, depois vamos ver. E, portanto, isto aqui... ali também, o Paulo hoje também estava a falar, aqui e tal, mas isto aqui foi uma coisa que eu fiz para a experiência, para design, tem que chamar aquela coisa... Experimenta design. Que é um objeto, não é? E esta coisa da gente compreender de facto, e este canto aqui é um canto muito feliz, não tinha pensado nisso, provavelmente se o Paulo não tivesse chamado a atenção para aqueles dois blocos, que tinha a ver com esse desafio de se construir um objeto muito específico, que é de repente, quer dizer, nós olhamos para aqui e os meios de expressão do arquiteto são infinitos, quer dizer, pode ser uma topografia que mostra apenas, estão a ver, quase uma infraestrutura do território, uma circulação, que são as questões dos túneis, não é? Que tu fizeste, os estudos dos túneis, que tu fizeste e que mexe nesta... Pode ser a questão quase construtiva, não é? Trabalharmos com as várias lâminas, não é? E está aqui a representação. As maquetes, pode ser a questão mais realista de uma intervenção muito específica no território, que exige, obviamente, que a gente controle a dimensão das janelas, a dimensão dos vãos, as alturas, as césseas, e que está à volta, etc. E, portanto, quer dizer, o arquiteto trabalha com esta distinção de escalas sempre, e pronto, agora se calhar não devia dizer isto, mas sempre com a mesma generosidade. Percebe? Não há, porque o arquiteto alimenta-se disto. Isto é o alimento intelectual do arquiteto, é aquilo que ele vai à procura, é o que o mantém vivo, digamos assim, percebe? Por isso é que por nós temos tanta necessidade de estarmos a falar sobre isto, senão, pronto, porque de facto estamos sempre, enfim, a ver se... mas é esta questão realmente de nós, olharmos para aqui e realmente, quer dizer, há a mesma dedicação, não há trabalhos fáceis, percebem? Mas também não há trabalhos difíceis, digamos assim. Há trabalhos, quer dizer, há inquietações que nos são colocadas pelos outros
e a partir do momento em que elas nos são colocadas pelos outros, passam a ser nossas. Não, é? Não sei se concordas, Paulo, mas tu, quando eu disser algum disparate, tu corriges-me. Não quero estragar nada, não quero estragar nada. Mas pronto, portanto, isto é essa. Agora, porquê que o Paulo David tira isto lá do escritório, das embalagens, enfim, para lá do desafio que a Porta 33 tenha feito? Porquê que ele tira e tira estas embalagens, lá estavam arrumadinhas e tal, estava lá tudo arquivado? Porquê que traz isto para aqui? Porquê que expõe? Porquê que expõe as suas fragilidades, as suas dúvidas, mas também as suas conquistas, naturalmente? Porque, eu já disse isso hoje e vou voltar a repetir, porque precisa de interlocutores. Porque está à espera que as pessoas vão ter com ele para falar com ele sobre as questões que o inquietam, que nos inquietam a nós. Ou seja, estas coisas fazem sentido porque nós precisamos de conversar. Precisamos de falar, precisamos de refletir sobre o que é que temos andado a fazer. Provavelmente o Paulo precisa de refletir sobre o que é que tem andado a fazer nestes últimos 18 anos. Precisamos de sermos confrontados com os nossos sucessos e com os nossos insucessos. E precisamos de ganhar gente para o nosso terreno no sentido de conversarem connosco, de nos dizerem o que é que sentem, o que é que acham, como é que... Quer dizer, isto é uma espécie, é um grito, não desesperado, mas quase desesperado, de comunicação, de comunicar com o outro. Isto é muito importante percebermos. Porque às vezes as pessoas tendem a pensar que o arquiteto está encerrado no seu escritório, na sua prática, mas não está. O arquiteto só quer conversar sobre aquilo que está a fazer, até para perceber se está no caminho certo, percebem? Nesta tal inquietação, neste tal avanço e recuo, nesta tal questão da dúvida, não é? Nesta questão de não haver um manual que diga se fizer assim está certo, se fizer assado está errado, se fizer não sei o quê está médio. A gente nem o médio sabe muito bem o que é, não é? Mas pronto, e portanto isto é feito com esse desejo de comunicação e isso é que eu acho que é fundamental. As exposições de arquitetura devem ser feitas com isto, porque os objetos estão lá, os edifícios estão lá, a gente tem que ir visitá-los para os conhecermos, para lidarmos com eles, para os percorrermos, para os sentirmos, eventualmente para falarmos com eles, se formos psicóticos o suficiente, e eles falam connosco, temos é que saber falar com eles. Mas as exposições de arquitetura devem ser exatamente isto, devem ser exatamente um lugar onde é exposto a inquietação, o pensamento, a abordagem, para que possamos conversar. Porque isto não é obra acabada, isto não é uma obra de um artista, isto não é uma peça de um artista, não é um desenho, não é uma escultura. É muito importante percebermos isto. Isto é um processo, isto é uma coisa... Isto não tem valor isolado, quer dizer, estas maquetes não têm valor por si só, no seu valor afetivo, mas têm um valor imenso por estarem juntas, porque elas correspondem a tal processo de pensamento e porque cada uma delas é, como eu disse há pouco, uma reflexão que o arquiteto faz. É como um livro que nós tiramos numa prateleira, abrimos e nos diz como é que aquele autor pensa ou sente em relação àquele assunto. Elas em si só não têm mais valor, é muito diferente da peça do artista, elas não estão à venda, digamos assim, percebem? Não têm essa... São apenas fragmentos de um pensamento de alguém. Quando são mostradas assim, a gente pensa, isto faz todo o sentido, de facto. Porque a gente começa a ligar relações, pontos que ficaram no ar, coisas de um projeto para o outro, e pensar, de facto isto aqui já estava ali, isto ali já estava além, aquela coisa, e tudo começa a fazer sentido. Percebem? E é por isso que esta questão do arquiteto se expor é uma coisa que nem todos os arquitetos gostam de fazer, exatamente porque o arquiteto sabe que isto não tem um valor em si só, não é? Como objeto isolado. Mas pode lançar uma reflexão sobre aquilo que nós andamos a fazer e sobre o território que queremos, não é? As cidades que queremos, as paisagens que queremos, os edifícios que queremos, porque há uma coisa muito importante, fala-se muito no arquiteto, mas a sociedade é absolutamente fulcral, porque se a encomenda formal feita, se a pergunta que é feita, ou se o pedido que é feito ao arquiteto é mal formulado, é muito difícil, às vezes, o arquiteto conseguir dar a volta se não tiver um interlocutor, percebem? Quer dizer, é essa a questão. Vamos subir nesta salinha, que é a salinha do ponto, estivemos aqui de manhã, as crianças a ouvirem, foi uma história a partir da Casa Malaparte, foi uma história incrível, para os miúdos tomarem consciência
para tomarem consciência da sua responsabilidade, não é? Enquanto adultos, da sua responsabilidade na construção do território. Isso é fundamental. Mas o tema que está aqui, enfim, se é que há um tema, digamos assim, é de facto aqui serem as obras que fizeram o Paulo David fez para fora do território da Madeira. Portanto, de baixo, poderíamos dizer que embaixo é o núcleo doméstico, portanto, o núcleo onde ele está mais à vontade, no núcleo, e aqui é de facto esse olhar em que o Paulo sai da Madeira e, portanto, é uma espécie de olhar estrangeirado, não é? Quando nós deslocamos a nossa atenção para um território que não é aquele que habitualmente convivemos, obviamente, ou em que vivemos, ou que habitamos, ou que nos ajuda a refletir, obviamente que essa mudança é uma mudança difícil, é uma espécie de mudança de chip que temos que fazer. Por exemplo, eu não sei se os que estão aqui arquitetos sabem o que eu estou a dizer, é verdade? Por exemplo, um arquiteto de São Paulo, a vez em São Paulo, mas um arquiteto de São Paulo nunca faz uma palestra, nem que a sua casa seja a quilómetros da cidade de São Paulo, seja no outro lado do Atlântico, sem mostrar primeiro uma imagem da cidade de São Paulo. Porque exatamente ele sabe que essa imagem da cidade de São Paulo vai ajudar os outros a perceberem o que é que ele convoca quando faz arquitetura. Porque, obviamente, nós convocamos coisas diferentes. Isso é que é bonito. Por isso que eu disse lá em baixo que se vocês perguntarem a 1, a 2, a 3, os arquitetos vão dar todas respostas diferentes. Nós convocamos sempre coisas diferentes. Pronto. E por isso, obviamente, nós transportamos o lugar, quer dizer, o lugar que nos é mais familiar, o lugar onde estamos, aquilo que estão os nossos amigos. A arquitetura, sendo uma coisa solitária também, por um lado, naturalmente que são muitas horas, prazos apertados, um processo longo, não é? A maior parte das pessoas não se apercebe que às vezes se está a desenhar para ser construído daqui a 10 anos, quer dizer, às vezes quando o objeto está a ser construído, ou quando a paisagem, ou que seja, quando se parte para a construção, já o arquiteto é outra pessoa, já é 10 anos mais velho, ou já é 5 anos mais velho. É uma coisa muito difícil, às vezes, lidar, porque é como fragmentos de uma memória que se perdeu e que depois de repente tem que se construir, porque o tempo do projeto não é o tempo do arquiteto. Isso é interessante, é engraçado. Mas os arquitetos, quando se transportam, quando fazem essas transposições, eles são atentos a coisas, por isso é que às vezes é engraçado nós conversarmos com outras pessoas que estão de fora do nosso ambiente. Porque os arquitetos, quando vêm de fora, eles atentam a coisas, a pormenores, a especificidades, que a própria pessoa que está dentro não vê com essa evidência, porque tem outras preocupações do cotidiano. E a pessoa tem que se deslocar, e quando se desloca para outro ambiente, há uns highlights que começam a surgir e que podem ser muito interessantes. E uma coisa que, obviamente, o Paulo David sempre transporta, pelo menos eu vejo, de um projeto, quando trabalha fora da Madeira, é, obviamente, esta questão quase obsessiva de um enquadramento macro, não é? E estas maquetes que estão aqui, que são aquelas que a gente repara logo quando entra na sala, estão dentro ainda das caixas, não é? Do terreno, não é? E depois a obra é quase uma escultura, quase esculpida, não é? É quase uma parte natural desse terreno, não é? Como ela brotasse, um bocadinho como o Paulo fez a Casa das Mudas, não é? Portanto, há sempre essa visão muito forte de convocar uma espécie de não distinção entre aquilo que é natural e aquilo que é artificial, porque a arquitetura é uma operação extremamente artificial na paisagem, é sempre uma operação artificial. Como, aliás, cultivar um campo é uma operação artificial, não há paisagens virgens, praticamente as paisagens virgens hoje em dia no mundo são pequenas bolsas, não é? Tudo que nós conhecemos como paisagem é uma paisagem construída, só que obviamente uma é mais dissimulada e outra é menos dissimulada, uma é mais evidente, uma diz assim, já, estou aqui, olhem para mim, e outra é mais suave nessa comunicação. E, portanto, o Paulo David tem esta questão de ser de uma sensibilidade muito acertada
para estas questões de quase de como se houvesse uma naturalidade óbvia entre o que estava e o que vai ficar. Portanto, como se fosse uma espécie de continuação e um movimento interno que se faz. E isso, quando nós olhamos para a maioria das maquetes que estão aqui, porque não estão todas mesmo na fase de trabalho, eu penso que isso é muito claro, não é? Essa maneira como há uma tentativa de que isto seja quase um ato natural, não é? Como respirar, não é? Como se isso fosse possível. Ora, isto é o mais difícil de uma cor. É pôr a fasquia e o desafio no mais alto que há. Porque, obviamente, a arquitetura é ruidosa. A arquitetura é artificial, a arquitetura é violenta. Tem que se escavar, tem que se enterrar. Estão a ver, quer dizer, é tudo violento. Todo o processo de construção é um processo violento. Não é um processo amável. Nós é que tendemos que ele seja amável. Nós é que queremos que ele seja amável. Percebem? E o arquiteto também joga muito nesse sentido. E o Paulo David tenta sempre que haja uma amabilidade muito grande para com aquilo que lá está. Que a sua obra seja um gesto amável. Que é quase o mais difícil de fazer. Não é que seja despercebido, não é que passe despercebido, não é nada disso. Mas é que seja amável, que tenha em conta o que está antes, não é? Os gestos que estão antes. Porque é mais um gesto num processo de continuidade. É tudo. Porque esse é um bocadinho aquilo que nos separa de outros profissionais, não é? É que, obviamente, a arquitetura joga-se uma espécie de continuidade com qualquer coisa que virá a seguir, qualquer coisa que já lá estava antes. E, portanto, nós não somos mais do que apenas alguém que está ali num determinado momento, não é? Mas que rapidamente vamos ser superados e outras pessoas viram a seguir, não é? E outras obras e outras coisas, não é? E mesmo um arquiteto, que normalmente é uma espécie de... Há um arquiteto que eu gostava muito, que já morreu, que era o Manuel Vicente, que era um homem muito culto. A arquitetura fazia coisas que incomodavam muita gente, era assim uma espécie de elefante numa loja de porcelanas. O Manuel trabalhava em Macau e ele dizia assim: eu vou buscar sempre um pedaço do edifício que está ao lado para desenhar o meu, porque quando aquele for demolido vai ficar qualquer coisa daquele edifício no meu edifício. E com esperança, o que vier ao lado há de captar alguma coisa do meu e que já transporta ao do outro e, portanto, alguma coisa há de ficar. E assim, percebem? Ele achava que assim se iria perpetuar um sinal qualquer, uma presença, uma pegada qualquer que já estava na cidade antes dele e que ia continuar depois dele. E é um bocadinho isto, claro. Depois o Manuel, como era muito exuberante, fazia isto tudo com um grande aparato. Mas é um bocadinho isto, quer dizer, é de facto este entendimento. O Paulo David tem de facto esta questão de olhar sempre muito para o lado, quer dizer, de ter este gesto, não é um gesto que estão a ver que afasta os outros e que se instala, é um gesto de facto de uma grande elegância, percebem? Em relação, isso é uma coisa muito bonita, também muito difícil, que é de facto manter uma certa elegância, porque a tentação também é fortíssima, a tentação também é muito grande. Então manter essa elegância, ser capaz de saber exatamente onde é que estão os limites, sabem? Negociar esses limites, isso é fundamental. E só estamos aqui a falar, parece que é só de forma, claro que depois a gente podia falar de tudo o resto, que são os outros significados que a obra de arquitetura tem, a questão da função social, a questão de facto de criar espaços que sejam democráticos a todos, não é? Acessíveis a todos, criar uma cidade mais acessível, uma cidade mais permeável, uma cidade menos segregada. É evidente que essas valências estão sempre no discurso do Paulo David, porque os espaços que o Paulo David normalmente constrói, principalmente aqueles que têm a ver com objetos públicos, portanto com praças, com casas de cultura, com lugares como as piscinas, etc., têm essa dimensão
são objetos que têm essa dimensão democrática, percebem? Que é muito importante nós também trazermos ao debate da arquitetura. Uma arquitetura mais democrata é uma arquitetura que não afasta os outros, percebe? É uma arquitetura que não se põe em bicos dos pés, percebe? É uma arquitetura que franqueia, que se torna reconhecível. Não é reconhecida, é reconhecível. Percebem? Que prolonga o que são os gestos do cotidiano, percebem? Que não veda o acesso das pessoas dentro delas. Quer dizer, e este equilíbrio também é muito difícil de se fazer. E é um equilíbrio que se faz, obviamente já falámos disso lá em baixo, a partir das materialidades, a partir da luz, a partir de espaços que as pessoas reconhecem. A casa, estão a ver o muro, que coisas são gestos, não é? Que as pessoas reconhecem, que sentem familiares, a arquitetura. Ou seja, não precisa de ser figurativa, digamos assim, para carregar esse gesto democrático, esse gesto de aproximação. Obviamente o Paulo, o David, eu penso que o Paulo, David tem uma preocupação profundíssima em relação àquilo que são os significados que os seus edifícios, que as suas intervenções podem ter na cidade, para os outros, as repercussões que elas podem ter nos outros. Eu penso que isso, quando faz os trabalhos sobre os jardins, do Funchal, quando se encanta com os trabalhos dos outros e diz, olha que bonito isto que é aqui, então, não sei, que não foram coisas que ele fez, mas que transportam também no seu entendimento essas qualidades, não é? De facto, de calcular, do ponto de vista não calculista, mas calcular o impacto que a obra tem no outro, percebe? Isso é muito importante porque a dimensão social da arquitetura joga-se nisso, percebe? Joga-se, de facto, na criação desses espaços que são democráticos, que são abertos, que respeitam aquilo que é as nossas heranças, as nossas culturas, as nossas possibilidades económicas, por exemplo, também. Não é? Porque o arquiteto também trabalha com a vida do... Quer dizer, o arquiteto mexe no dinheiro dos outros, não é? Porque depois para materializar, alguém vai pagar, não é? Portanto, quer dizer, até nisso, percebem? Eu penso que o Paulo David tem essa atenção. E nós hoje de manhã estávamos a falar sobre este edifício, porque é para Santa Cruz, que é um sítio onde eu gosto muito, em Portugal, ao pé de Torres Vedras, e o Paulo muito generosamente estava a dizer, esta janela foi o vereador, foi o Presidente da Câmara que desenhou. Porque ele telefonou-me e disse, então, agora não temos, como é que é? Minha mulher diz que não há, quando está a ler, depois não viu paisagem, não tem janelas. Então vamos abrir já uma janela. Portanto, quer dizer, perceber o impacto. Obviamente que não foi o Presidente da Câmara nem a mulher do Presidente da Câmara que desenharam a janela, percebem? Mas ouvir o outro no sentido de não excluir o outro do processo. Eu acho que nós também temos que aprender muito com isto, nós os arquitetos, não é? Temos que, de facto, sermos mais, ouvir mais, envolvermos, também falávamos sobre isso de manhã, envolvermos mais os outros, envolvermos os nossos colegas que estão nas câmaras, nos institutos, que depois são os nossos interlocutores, envolvermos as pessoas que são os decisores políticos, que às vezes, apenas, vou usar uma palavra horrível, mas às vezes só por ignorância não aderem às propostas. Às vezes um bocadinho mais de disponibilidade para falar com essas pessoas torna as coisas, o discurso muito mais fluido. Mas isso não é só uma questão de calcular, é uma questão de facto de acreditar que isso torna o desenho melhor. Estão a ver, quer dizer, e não ficar a pensar, que chatice, agora já não fiz a janela como eu queria pôr só uma janelinha não sei o quê, agora obrigaram-me aqui a fazer. Não ficar, que era aquilo que o Vítor Figueiredo falava, que eram os chorinhos dos arquitetos. Estão sempre a queixar, os arquitetos estão sempre a queixar, não deixam fazer o que eles querem. Não é isso, é de facto percebermos que, obviamente, há aqui depois uma fronteira de negociação, não é? Que tem que se ter, não é? Quer dizer, que obviamente que a arquitetura, sendo um ato autoral, de alguma maneira, de facto, ela é pensada na cabeça de alguém tem que a pensar e depois debatê-la com os outros, e depois vem a equipa, vêm os colaboradores. Vocês viram lá em baixo uma lista imensa de colaboradores que trabalhou ao longo destes 18 anos com o Paulo David.
vindo de sítios incríveis, da África do Sul, da Venezuela, enfim, da Itália, quer dizer, de sítios incríveis, e também de Portugal, naturalmente, Portugal continental. E árabes também. Diz? E árabes também. E árabes também, quer dizer, que obviamente que enriquecem, não é? Uma vez alguém me disse ao Peixe, porquê que não vais trabalhar para acho que era para a Califórnia, não sei o que, quando tudo estava a acontecer na Califórnia, porque lá é que acontece tudo. Eles, não, o centro do mundo está onde eu estou, portanto ele achava que o centro do mundo estava em Maputo, e era por causa disso, porque ele recebia gente de todo, era uma espécie de entreposto, não é? Aqui também, o ateliê do Paulo David também tem sido isso, tem sido um sítio onde obviamente um conjunto de pessoas com culturas diferentes, que transportam bagagens diferentes, podem estar juntos e debater as suas noções. Para um árabe, o espaço público não tem nada a ver para nós. E para um brasileiro, uma praça não é o que é para um europeu, por exemplo, para um europeu do Sul. Para um brasileiro, uma praça é o interior do edifício, uma praça é o Salão Caramelo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Não é um espaço aberto, limitado por quatro fachadas. Para um brasileiro isso não é uma praça. Isso é um ponto de circulação, é um nó rodoviário. Estão a perceber? Portanto, é um recinto. Estão a ver? Portanto, quer dizer, até isso, quer dizer, nós podemos, e de facto, tornar este trabalho que está aqui, que é mostrado agora, também mostra, obviamente, o resultado desse debate que depois se faz no ateliê. Mas é evidente que isto tudo começa na cabeça de alguém que depois tem um processo de maturação, de desenvolvimento, e tem, obviamente, outras abordagens que têm a ver com as pessoas que trabalham nesse ateliê, tem a ver com as pessoas com quem se conversa. Às vezes vai-se tomar um copo para conversar sobre qualquer coisa e isso pode ser um momento que também ajude, quer dizer, nós falarmos entre nós sobre arquitetura, mas também tem a ver depois com essa gestão do impacto depois que esta arquitetura vai ter nos utilizadores. Bom, estamos quase a terminar. Estas duas salas mais pequeninas são salas muito preciosas porque mostram quase a maquete como um objeto. Aqui sim, a maquete deixa aquela dimensão de arquivo, não é? De serem várias, nós podemos ponderar, acreditavam ali a apontar para uma muito pequenina, depois um fragmento, assim quase um fragmento, tal, para de facto percebermos que, obviamente, que também há um encantamento, estes objetos também exercem um certo encantamento. Nós tratamos como fragmentos, etc, mas eles isolados, às vezes podem ser quase tratados, agora vou dizer aqui uma enormidade, quase como um objeto artístico, no sentido em que, de facto, eles podem interpelar-nos de forma autossuficiente. E, portanto, esta maneira como está disposta a exposição mostra, que, obviamente, que nós também nos encantamos por estes objetos. Quer dizer, apesar de tudo aquilo que eu disse lá dentro, e ali, lá embaixo e aqui, não somos completamente inocentes na maneira, porque vocês veem que mesmo sendo objetos de trabalho, vocês veem que há aqui um amor, um carinho, um trato, um cuidado, não é? Enfim, com os materiais que se vão, não é? Um antes e um depois, não é? Com uma narrativa, não é? Que se vai construindo à volta destes objetos que nos permite depois vê-los assim, não é? E eles pairam, de facto, como qualquer coisa que às vezes ganha uma certa autonomia, não é? Como objeto em si. E, portanto, a exposição também nos mostra isso, não é? Também nos mostra que depois, obviamente, que o arquiteto também tem necessidade de construir estes objetos como forma enfim, obviamente uma forma de teste, mas também como uma forma de se realizar, digamos assim, de alguma maneira, não é? Quer dizer, pelo prazer, não é? Não se faz uma coisa destas, a não ser pelo prazer também de haver pronta, não é? E de perceber, neste caso é um projeto não construído, não é? Como é que podia ter, como é que poderia ter sido, não é? Como é que poderia ter transformado aquele lugar, não é? Quer dizer, que de facto, é sempre, os arquitetos também vivem sempre neste limiar do que é que poderia ter sido, não é? Os objetos não concretizados, os projetos não concretizados, ficam sempre ali como qualquer coisa porque depois eles, depois de serem construídos, não funciona nada disto. Vão ser outra realidade, depois vão ter uma vida própria. E, portanto, isto é quase apanhá-los
assim num momento de ponderação. A sala ao lado é bastante a mesma princípio. Está aqui. Esta ainda mais, não é? Está aqui mais solitária, uma espécie de... Esta é quase um objeto artístico, quase uma joia, está isolada, está aqui com esta luz, este material ali, esta intervenção, esta de facto, e mostra, obviamente, essa relação sempre muitíssimo forte com a questão da paisagem, não é? uma morfologia que, inclusivamente, nós temos que perceber que a paisagem, apesar da pedra, apesar da morfologia, apesar que os terrenos têm, a paisagem não é estável. A paisagem mexe, não é? Há erosões, o mar bate, portanto isto tem esta curva, depois, passado 2 ou 3 anos, já não tem aquela curva, tem um buraco, entretanto não sei o que furou, isto já é um ilhéu. Nós representamos a paisagem, mas a paisagem é muito mais volátil do que a própria arquitetura. E isso que é interessante também perceber na dimensão da obra do arquiteto. Isto permanece muito mais, apesar de tudo, do que a paisagem. A paisagem, ela está muito mais sujeita a outras transformações. E, portanto, quando nós a representamos, também a representamos, quer dizer, esta espécie de causa aparente, não é? Das curvas de nível, das rochas, etc., em contraste com a arquitetura, que é uma racionalização dessa paisagem, estão a ver? E isso também é bastante interessante, porque, obviamente, o arquiteto procura sempre racionalizar a paisagem, quer dizer, tem sempre um pensamento racional, mesmo que orgânico, como eu disse ontem, mas não deixa de ser, como eu disse há bocado, mas não deixa de ser, já estou a pensar que já estou já Pedro foi meu aluno, portanto, já. Mais ou menos a mesma, não é, Pedro? Mas esta percebem, quer dizer, e portanto, obviamente, quer dizer, apesar de tudo, o arquiteto é uma ordem, não é? Portanto, o objeto arquitetónico é luz. Estão a perceber? É uma ordem aqui, portanto, ele é luminoso. Estão a ver? E esta maquete é muito clara em relação a isso, porque isto aqui já não conta, não é? Porque isto aqui já é uma ruína, isto já é paisagem, isto já é do mesmo valor disto, isto já é morfologia, já é terra, já é vegetação, já é tudo, já não faz parte do mundo, estão a ver? Do mundo artificial, já está no mundo natural por direito próprio, não é? Um dia esta ruína, isto vai se transformar em ruína e também vai ficar, vai ganhar essa expressão. Pronto, agora, para os super corajosos, vamos para o último andar. Isto é um desafio, pá, isto é para depois ficarmos com fome, para jantar. Nesta estamos aqui a entrar todos, porque somos, aparentemente, até afinal até somos muitos, mas isto é muito bonito isto estar aqui, porque se nós não entrássemos nesta sala, vocês poderiam olhar e olhar para dizer, aquilo já não é a exposição, já não está ali, aquilo já não é da exposição. É uma sala da galeria, tem a biblioteca, tem as publicações, tem as coisas da galeria, uma mesa de reuniões e tal, já não faz parte. E, na verdade, este objeto que está aqui já não faz parte, porque isto é uma tentativa de fazer uma maquete, é uma maquete frustrada. Então isto já nos leva a outra dimensão. É que as maquetes que estão lá em baixo já são o resultado de qualquer coisa, um apuramento de qualquer coisa que, no princípio, pode ter sido uma espécie de ensaio frustrado para fazer uma maquete. Estão a ver como é que os arquitetos são, como é que eles dificultam ainda mais o seu trabalho, não é? Não só fazem inúmeras maquetes, vão testando várias coisas, como ainda fazem algumas que não vão dar a lado nenhum. Então isto é uma espécie de fracasso, não é? Que está aqui, não é? Para percebermos, não é? Um fracasso bem, porque está um objeto, que por acaso até é um objeto lindíssimo, como vocês podem perceber, é um objeto que é um objeto intrigante, como diriam os brasileiros, não é? Intriga-nos de alguma maneira, não é? O que é que será? É uma gruta, é um abrigo, é uma máquina, é um carro, é um avião, não se sabe muito bem, não é? E, enfim, no material até... E que ficou assim inacabado, ficou na estrutura. É a estrutura de uma maquete. E como foi posto aqui, de forma... Parece que alguém se esqueceu dele aqui em cima da mesa, que está à espera que alguém o leve e o arrume num armazém qualquer, ou num arrumo qualquer aí
aí dentro. Portanto, parece um objeto completamente esquecido. E eu acho que é engraçado que o Paulo David, ficamos a pensar, mas porquê que o Paulo David nos deixou ali aquele objeto? Porquê que ele nos quer perturbar ainda mais? Porquê que ele não deixa uma linha, enfim, porquê que ele pôs uma nota dissonante, não é? Uma espécie de uma nota dissonante naquilo que parecia ser tão claro, não é? Os mesmos materiais, a mesma forma de representação das coisas, não é? Sempre parece que há aqui uma linha tão homogénea e de repente aparece este objeto perturbador. Porque, de facto, se é para mostrar o processo, é importante perceber que os arquitetos têm muitos momentos perturbadores, não é? E são esses momentos perturbadores que fazem que, de facto, as coisas, às vezes, deem um volte face qualquer. Eles são necessários. Eles são perturbadores e, portanto, causam alguma inquietação, mas eles são fundamentais porque são a prova que, apesar de tudo, aquilo que eu disse antes, não há uma forma, não há um manual, não há uma cartilha que nos diga que se nós fizermos sempre da mesma maneira, as coisas terão maior probabilidade de sucesso. E, portanto, às vezes é preciso ter estas quebras exatamente para nos pormos à prova. Mas, ser arquiteto é exatamente isto, não é? Que aqueles que são arquitetos sabem isso melhor do que eu, não é? Que eu, ainda por cima, não sou arquiteta de prancheta, só penso como uma arquiteta porque fui formada como arquiteta, dou aulas a miúdos que querem ser, miúdos e miúdas, agora tem que se dizer assim, miúdos e miúdas querem ser arquitetos. Alguns já são, de forma bestial, agora já começo a ter alunos formados, mas é isso, mas de facto nós precisamos destes momentos, não, precisamos destes momentos de uma espécie de autodesafio, não é? De pormos em causa, de facto, as soluções que temos mais ou menos rotineiras, porque obviamente os arquitetos, também como todas as profissões, caem em rotinas, não é? Precisamos de nos retirar desse conforto mais ou menos rotineiro para exatamente podermos perceber em que sentido é que vamos avançar. E estes objetos acabam depois por ser marcas, se calhar muito mais interessantes do que os outros. E eu penso que talvez o Paulo Gouveia tivesse querido deixar aqui este objeto como quem não... Assim, só para quem estivesse mais atento, eventualmente vir aqui ver ou não, exatamente para nos alertar da importância que estes momentos podem ter para a prática, não é? Para depois continuarmos a pensar. Isto é uma casa, na Calheta, vocês já repararam que para dificultar tudo não há legendas. Eu perguntei ao Paulo, onde é que estão as legendas? Ele disse, lá em baixo. Estão lá em baixo, há um mapa. Nós, para andarmos nesta exposição, não só temos que subir 3 pisos, como precisávamos de um mapa para nos dizer onde é que estamos, em que geografia é que estamos. Estamos outra vez, obviamente, na Madeira, aqui voltámos outra vez à Madeira, neste piso, e neste edifício, que eu penso que também é uma obra não construída, uma casa na Calheta, que se confronta-se com a sala das obras de arte, não é? Agora temos aqui esta coisa do arquiteto a pôr o seu objeto, o seu modelo, a sua maquete, como queiramos chamar, em diálogo com as obras que estão aqui, as obras que fazem parte do depósito e que são os artistas que são mostrados na galeria. Ou seja, para se tornar mais um deles. Portanto, eu disse que a arquitetura não é arte, e nós não somos artistas, penso que o Paulo concorda comigo, e a maioria dos arquitetos que estão aqui também concordarão que não é isso, não é o que nos move. Não significa que não admiremos muito a arte, mas não é de facto, não é aquilo que nos move. Mas de facto chega ao momento em que temos que dizer, bom, apesar de tudo, aguentamos-nos bem nesse diálogo com os artistas, que têm sido interlocutores dos arquitetos desde sempre. A arquitetura namora com muitas áreas disciplinares, com muitos saberes. Às vezes namora mais com a engenharia, outras vezes namora mais com as ciências sociais. Houve uma altura que namorou tanto com as ciências sociais que elas iam dando cabo de arquiteto e íamos desaparecendo. Eu falei, esse foi uma limpeza. Às vezes é um namoro tão forte que quase que desaparecemos. Mas com a arte tem sido uma coisa com uma certa regularidade, digamos assim. Quando estamos em crise, voltamos à arte. Porque a arte, os artistas são seres muito lúcidos, ao contrário do que possa às vezes parecer para o senso comum, são seres muito lúcidos.
e porque veem a sociedade sobre uma outra lente e geralmente sem preconceitos, portanto têm uma outra lente, enfim, e também não têm que interagir com a sociedade da mesma maneira que os arquitetos, apesar de tudo, interagem, não é? Por isso é que o Peixe reclamava para os arquitetos a mesma liberdade, não é? Mas de facto, quando estamos em crise, voltamos para a arte. Normalmente a arte presta-nos alguma ajuda, porque a arte é um belíssimo medidor do estado das coisas, do estado da arte. Por isso é que se chama estado da arte. Quando nós queremos saber qual é que é o estado do conhecimento de qualquer coisa, chamamos estado da arte. É exatamente isso, porque a arte nos ajuda, de facto, a percebermos o mundo e o pulsar do mundo naquele momento. E por isso, não sei se foi por acaso ou não, mas este confronto, de facto, entre uma obra inacabada e esta sala rodeada, enfim, com esta disposição da quantidade de artistas que já passaram por aqui, mostra-nos um bocadinho que, apesar de tudo, podemos ser mais um deles. Quer dizer, podemos mostrar o nosso trabalho, e a prova disso é que isso é possível, mostrar o trabalho no mesmo ambiente. Podemos partilhar os mesmos cenários de apresentação do trabalho. Eu volto a dizer, os arquitetos, é muito difícil expor arquitetura. Muito, muito difícil. Tem havido artigos, livros, debates, os próprios arquitetos não se entendem. E eu acho que a melhor maneira, ainda acho que é esta, uma vez mais, porque esta é que deixa à vontade de nós depois irmos aos lugares à procura. Portanto, agora o exercício a seguir para cada um de nós era irmos à procura da arquitetura do Paulo David na Madeira. Esse seria o exercício que iríamos fazer a seguir. Percebem que é para perceber de facto como é que este mundo interior e estas preocupações que estão aqui, como é que elas depois ganham corpo. Ganham matéria, ganham volume, ganham tridimensionalidade, ganham luz, ganham escuridão e ganham funções também lá dentro. E com isto passamos para a última sala. Paulo fez uma visita prévia aqui à exposição, fez uma visita prévia com o Paulo antes, que é obviamente um registro muito parecido com a escala anterior. Também é uma sala cheia de obras de arte. Mas é uma sala que, claro, infelizmente, não paras das obras, que elas devem valer mais que as maquetes. Só depois o Paulo fica a vida toda aí tem que pedir um empréstimo bancário para pagar essas obras, que é apenas já ser de noite, não é? A falar tanto que acabámos já de noite a visitar esta sala, porque esta sala, nós estávamos aqui, vemos aqui, toda a gente sabe o que isto é, depois já vamos a isto, tem as obras de arte, impecável, não sei o quê, mas tem ali uma coisinha, que é uma janelinha ali no teto. E o Paulo David dizia assim, sabes o que era isto? Isto era a sala, este edifício era uma casa de bordados, e isto era a sala do desenho. E como é a sala do desenho, tem a janela virada a norte para os senhores que faziam os desenhos dos bordados. E de facto eu pensei assim, não sei se isto foi pensado ou não, mas isto não deveria, parece que tudo se encaixa. A única maquete que representa de facto o objeto acabado, ou seja, não é uma maquete prévia, é uma maquete posterior à obra acabada, é esta, da Casa das Mudas, ou que é uma maquete que foi preparada para expor a Casa das Mudas para quem não pode vir à Madeira vê-la. Portanto, obviamente, procura, com as suas espessuras, as entradas de luz, enfim, estes cortes que faz pelas paredes, percebermos a dimensão paisagística, a dimensão funcional e construtiva daquele objeto, mesmo que a gente não esteja lá. E, portanto, tem esta dimensão, não é? Esta escala, não é, obviamente, uma cópia do objeto, não é? Mas tem esta dimensão que nos permite reconstruir o espaço. Um pouco. Reconstruir um pouco o espaço. E não deixa de ser bastante pertinente que esta maquete, que é a única que exatamente nos permite reconstruir o espaço tal como o Paulo David o construiu, ou que procura essa proximidade, portanto é uma maquete realista, apesar da abstração que ela possa comunicar à primeira vista, é uma maquete realista nesse sentido, porque o Paulo além de ser, é um manipulador de espaços.
E isso é uma coisa muito bonita. Portanto, ele manipula, de facto, ele desenha, ele esculpe. Todos estes espaços são espaços esculpidos. Não falámos disso, porque isso não é o que é óbvio nas maquetes que estão lá em baixo. Mas é aquilo que vocês vão à procura quando amanhã começarem a fazer, forem pelo mapa à procura das coisas do Paulo, vocês vão perceber isso. O que ele faz, de facto, é trabalhar sobre esta matéria invisível que é o espaço. Que é aquilo que os arquitetos, que não é uma coisa que fosse óbvia desde sempre. Os gregos, por exemplo, não tinham ideias sobre o espaço. O espaço é uma invenção recente, é uma consciência recente. E, portanto, o Paulo o que faz é trabalhar sobre estes. E não deixa de ser bastante pertinente que esteja na sala mais arquitetónica, digamos assim, da casa. Porque é aquela onde o tema da funcionalidade é mais óbvio, não é? Com esta forma desta cobertura, que exatamente é assim, para que a luz possa escoar, não é? Uma luz que possa escoar, para ser uma luz sempre igual, para o senhor, ou aos senhores que estavam aqui, ou as senhoras, a fazer os desenhos, não se perturbassem com luzes dramáticas. Portanto, tivessem sempre a mesma intensidade lumínica sobre a prancheta. E, portanto, não deixa de ser naquela que é a mais clara do ponto de vista funcional, a mais clara do ponto de vista arquitetónico, nessa que é a sala onde, de facto, a arquitetura se sente com uma intensidade muito mais forte do que a outra, porque, obviamente, enfim, só por causa desse dado mais funcionalista, digamos assim, não deixa de ser uma coisa muito inteligente expor aqui aquela que é a maquete que procura captar de forma mais evidente os valores da arquitetura na sua essência construída. Então, portanto, já saímos de um espectro mental e já vamos para a ideia da matéria, de uma forma mais óbvia. E que é aquela que eventualmente, a experiência dela nos aproximaria mais de uma experiência de percorrer o espaço, uma experiência arquitetónica, uma promenade arquitetónica qualquer. E onde, de facto, a gente percebe que tudo o que vimos antes nos prepara exatamente para aquilo que depois o Paulo David é, que é, de facto, este arquiteto que não só, enfim, tem esta amabilidade, tem esta vontade de compreensão, de desenho da paisagem, mas depois como é que ele faz isso a um nível mais interno, não é? Dos espaços, como é que doseia a luz, como é que ele manipula uma luz que entra numa sala, que é uma sala de exposição, não é a mesma luz que entra numa sala de trabalho, que uma luz, percebem? Que uma estrutura de um auditório não é a mesma coisa, que é outra coisa, é outra matéria, como é que ele de facto vai, enfim, pegando aqui num termo que se calhar não deveríamos pegar, mas vai esculpindo, não sei se é o termo adequado, mas vai esculpindo esse espaço exatamente para proporcionar às pessoas a quem este edifício destina, que é nós todos, não é? Proporcionar uma experiência real. Isto é feito para proporcionar uma experiência real. A todos os níveis. Para ouvir música, para ver uma obra de arte, para ouvir uma conferência, para percorrer o espaço só para percorrer, à toa, sem nenhuma intenção por aí além. Enfim, e portanto ele é feito exatamente para isso. Em última instância, por isso que os arquitetos gostam de pensar, gostam de ter projetos, precisam de ter projetos para alimentar, para respirar, mas obviamente todos desejam, mais tarde ou mais cedo, construir de facto esses desenhos, não é? Essas maquetes, neste caso que é o que vemos aqui. Porque elas, na verdade, é que depois, essa construção depois é que é o derradeiro desafio, não é? Aquela onde de facto tudo se joga, não é? E obviamente os arquitetos desenham para as pessoas usufruírem, para as pessoas viverem, para as pessoas se sentirem confortáveis. E as pessoas, ao contrário do que se pensa, as pessoas não sentem o peso da arquitetura. As pessoas não sentem o peso da arquitetura, as pessoas percorrem os espaços naturalmente, apropriam-se deles naturalmente, fazem percursos ao contrário daquele que o arquiteto pensou, não faz mal nenhum, estão a perceber? Porque exatamente é isso, é a vida que acontece. A vida acontece. O arquiteto desenha, planeia, projeta,
tem uma expectativa e depois a vida acontece lá dentro. Percebem? E no fundo é isso. Portanto, os arquitetos, às vezes, os arquitetos desenham sempre nesse horizonte que é como é que aquele espaço vai ser usado, vai ser habitado, vai ser usufruído. Sempre no sentido, de facto, de proporcionar uma boa vida às pessoas. A ideia é exatamente essa, é uma espécie de contentor de vida, não é? E depois fica lá e pronto. Até se tornar uma ruína. Algures num tempo qualquer. Estão a ver? E é por isso, voltando ao princípio da conversa, que quando às vezes um edifício é maltratado, quando um edifício desaparece, nós sofremos tanto. Percebem? Porque de facto é uma oportunidade, é um suporte, que se vai, que desaparece. Um bom gesto que desaparece, percebem? E pronto, com isto, calmo, não é para sempre, mas... Não sei se querem colocar alguma pergunta ao arquiteto Paulo David e depois ele diz assim, não é nada disto que eu não disse, é tudo ao contrário. Não, mas acho que podíamos abrir o debate. Acho que sim, se alguém tiver tido alguma pergunta. E aproveitarmos aqui a presença da Ana, não é? Não sei se querem perguntar alguma coisa. Você. Pedro, falar. Não. Pedro vai deixar as perguntas para Pedro, amanhã. uma visita fui feita por Pedro. Pois é, já sei, então, Pedro. E também foi muito bonita. Deve ser assim. O Pedro é um arquiteto sensível. E sabe que tudo o que eu disse, quase tudo o que eu disse é verdade. Estamos de acordo, Mas eu acho que devíamos era perguntar também coisas ao Paulo David, não é? Perguntar um Não, acho que bocadinho. devíamos perguntar à Ana, não é? O que é que te motivou, não é? O que é que teve isto? Apesar de, eu acho que é um ato de coragem. Não sei o que é que o Pedro, os outros arquitetos que estão aqui, acho que é um ato de coragem. Pedro, não achas que é um ato de coragem mostrar os arquivos do ateliê, para abrir os arquivos assim a toda a gente? Não, eu concordo com isso, já tínhamos até falado sobre isso, da possibilidade de abrir o projeto a toda a gente e perceber essa coisa da tentativa e erro e das maquetes serem a continuação do processo de desenho. Depois, explorando e experimentando até acertar uma proposta. Acho que sim. Mas eu já tive a minha... A sua dose. Já tive a minha dose, eu acho que... Não, eu acho que é preciso o arquiteto se colocar nesta posição de desmontagem do seu próprio processo, não é? Pois. E colocar às pessoas que nem sempre, quer dizer, há uma ideia construída na maioria das pessoas, que não são arquitetos ou que não estão ligados à construção, que os edifícios fazem-se, quando se visita, fazem-se assim de uma forma muito imediata, muito repentina, mas há um sofrimento atrás dele, não é? Há uma inquietação e nem sempre é fácil e nem sempre o resultado é uma marcação do máximo das vontades todas dos participantes Pois, a tal negociação, não é? da tal negociação. Não é? E essa negociação é muito importante, eu gosto de dizer muito isto, não gosto muito da definição dos bons ou dos maus arquitetos, mas acho que há sempre os bons donos de obra, os bons clientes, que fazem um processo, são de uma importância vital. Da mesma forma que aquele Presidente de Câmara me desenhou o alçado, declaradamente assim, sem qualquer problema nenhum, mas é essa participação muito com esse interlocutor que temos, que é com o cliente dela, quanto mais ativo ele, quanto mais estiver connosco, mais obtemos uns resultados mais. Quer dizer, não passa a ser um trabalho solitário, não é? A arquitetura não é um trabalho de uma pessoa só. Não é? Há um trabalho de equipa interna, há uma equipa de engenharias de uma importância vital, sem os quais nós não conseguimos sequer concretizar grande parte das coisas, mas há o cliente que é o dono de obra, eu não gosto de dizer dono de obra nem cliente, eu gosto de uma palavra mais europeia, que é investidor, que é assim, uma coisa mais alargada e que é uma pessoa que está a investir num processo, não é? E o investir aqui não corresponde ter só dinheiro, corresponde meter energia, corresponde meter sabedoria, corresponde meter inteligência, corresponde participação.
Eu gosto mais desta terminologia mais, os suíços usam muito mais. Gosto muito mais do que a palavra de dobra ao cliente, remete para uma alteridade que nós queremos o cliente como colaborador, queremos o investidor como colaborador. E ele participa, da mesma maneira que foi importantíssimo para nós. O edifício ficou muito melhor, as exigências do Presidente da Câmara, mas muito melhor. E, portanto, eu não dei só porque ele era alteridade ou porque era o Presidente da Câmara, era porque realmente com a biblioteca dela, ele era muito superior à nossa, não é? E aquela questão que estavas a dizer um pouco, por vezes o arquiteto não sabe definir o que é um edifício, e essa sensação, da outra vez disse isso nesta apresentação que ficou o Pedro, o arquiteto por vezes é o único que não sabe fazer uma casa. Realmente quem sabe fazer a casa é o investidor, é a pessoa que vai para lá habitar. Portanto, nós temos que estar a essa disponibilidade de audição, não é? Aliás, há uma representação histórica para representar na pré-história, ou digamos, antigamente a ideia do arquiteto era uma figura com muitos ouvidos, não é? Ele tinha que ter muitos ouvidos, não é? Realmente essa audição é uma importância vital para esse processo de negociação, não é? Eu só, saltando agora um bocadinho, gostei muito da tua análise aqui sobre esta sala. Ela é tudo propositada, além do entusiasmo e da coisa, há muitas coisas propositadas, não é? Não foi fácil esta decisão, entrar aqui e competir com isto. Aliás, o desejo inicial era libertar as salas todas, mas depois nós começamos a perceber que fazia sentido as maquetes serem este diálogo e cruzarem-se com o arquivo dentro do arquivo e fazerem esta homenagem. Esta maquete, para quem não sabe, é uma maquete já viajada, vem de Tóquio. Podemos representar a Madeira em Tóquio para uma galeria que fez 25 anos, que é a Galeria MA, uma galeria de uma importância maior na Ásia, e podemos expressar esta com uma pedra da Praia Formosa, que viajou até Tóquio, e foi pela primeira vez, digamos, desembrulhada após essa viagem. Não é? Esta é a primeira vez que está toda a gente a ver. Para além dos japoneses... Só nós é que a vimos. Exatamente. Não, eu ia dizer uma coisa, nós acabámos por não ir ao jardim, porque também o Paulo David também trabalha muito por indícios, não é? E há uma pedrinha lá embaixo no jardim, que é essa pedrinha que o Paulo está a falar, que o Paulo usa muitas vezes, o Paulo David usa muitas vezes como uma espécie de referência primeira, não é? Da obra das Mudas. E que é muito interessante também percebermos que é outra exposição, os indícios, não é? A partir dos quais, porque tu aqui já mostras o processo já num momento em que ele já está em andamento, mas há um momento que essa pedra que está lá embaixo anuncia, que é esse momento em que há indícios, não é? Em que o arquiteto começa a construir o seu desenho, na sua, enfim, mentalmente, ainda antes de ele existir verdadeiramente, não é? Como é que é? Quando está a afiar o lápis, não é? E essa pedrinha lá embaixo, desafio-vos todos a irem ao jardim à procura dela, porque de facto mostra muito bem também depois essa sensibilidade para dar valor a coisas. É isso, não é? Que nos diferencia, não é? O que nos diferencia é isso. Nos diferencia uns dos outros, não é? É o que é que nós olhamos, não é? Para onde e quando se vê aquela pedra percebe-se claramente para onde é que está calibrado o olhar do Paulo David, isso é óbvio. E isso é muito interessante também, porque depois explica, é pedra de chave, que fecha a abóbada. É pedra de fecho, é como se chama, pedra de fecho, exato, que fecha a abóbada. Isso é bastante, ainda bem que lembraste da pedra, porque isso eu não falei nisso, mas isso é bastante importante também dizer-se. Eu acho que esta maquete devia estar num lugar onde todos pudessem vê-la depois de sair daqui, porque eu acho que é importante percebermos, mas isso já é o crítico a falar, não sou eu, é importante percebermos a centralidade, isto é muito a sério, o que eu estou a dizer, é muito a sério, é importante percebermos a centralidade que a Casa das Mudas teve na cultura madeirense e na cultura portuguesa. Já não falo, reparem que eu propositadamente não disse arquitetónica, porque há a cultura arquitetónica, naturalmente, e a cultura arquitetónica faz parte de um chapéu maior, que é a questão da cultura, que é aquilo que nós produzimos,
que o Gonçalo Biro está sempre a dizer, é aquilo que a gente acrescenta. Não é? O Gonçalo Biro, uma cultura viva, é uma cultura que vai acrescentando pedrinha a pedrinha qualquer coisa. Não precisa acrescentar muito, mas que acrescenta. É isso que é uma cultura viva. E este edifício em particular é, de facto, um momento que eu acho que, enfim, provavelmente ainda não há o tempo suficiente, ele já está vivo há 14 anos, não é? Já está a funcionar há 14 anos? 15, pronto. Mas é um momento, de facto, em que há uma espécie de momento em que as coisas se estabelecem e fazem um sentido qualquer e depois partimos para outra, não é? Mas eu acho que é muito importante. E por isso eu acho que esta maquete em particular, ela devia estar num lugar qualquer onde as pessoas que vêm à Madeira e os madeirenses em geral sempre percebessem isto. Isto é um dado, é uma etapa. É de facto a partir daqui que depois há uma série de coisas que, por um lado, ficam explicadas, ficam esclarecidas, é uma espécie de fecho de uma determinada reflexão e que permite, obviamente, como sempre, abrir outra a seguir. Eu acho que esta obra tem essa dimensão. Mas isto agora já é o crítico a falar. Isto aqui já é outra questão que eu acho que é importante e é interessante que ela esteja aqui exatamente já como uma obra acabada. Ela já está aqui como uma obra acabada. E os outros são obras em processo e esta é uma obra acabada. Para marcar exatamente esse momento. Mas pronto. E é uma casa que está na sala do desenho, com desenhos à volta e em que expõe desenhos. Pois, sim, pois é. Já foi isso. Este foi o pensamento do Pedro da última vez, a conclusão do Pedro. A conclusão que foi muito bonita. Sim, claro, é verdade, claro, é verdade. Isso é recente, tudo há um círculo, não é? Que é uma espécie de círculo, não é? Sim, concordo. Mas pronto. E Paulo, é isto, as mudas que colocam a Madeira num debate. Isto aqui já é entre nós, os outros subsistem, mas já é entre nós. É as mudas que coloca a arquitetura contemporânea da Madeira num debate para lá da Ilha da Madeira. Não é mais ninguém. Acho que curiosamente hoje também está a ser apresentada a Casa das Mudas, em Berlim, pelo teu colega João Rodeio, boa. que teve como uma interrogação, os alemães queriam perceber o que é que os arquitetos portugueses, quando falam do seu trabalho, falam sempre dos lugares. É um tema muito bonito, não é? Sim. E um dos temas, ele selecionou 5 projetos, um deles foi a Casa das Mudas, em que transporta essa ideia. Claro. Porque é que nós portugueses, quando falamos sempre de um trabalho, estamos sempre a falar dos lugares, não é? Aqui uma tarde tão bem passada. Uma tarde tão bem passada. E a porta 33 é que está de parabéns. Exato. Isto é incrível. Uma atividade incrível e contribuição para o debate, não é? Impressionante. Isso aqui eu acho que é muito impressionante. São 30 anos, não é? Pois, 30 anos a remar, não é? 30 anos de consistência. Tudo se faz num tempo longo. Paulo David, nada se faz. As coisas têm que ter um tempo longo. Tudo. A prática, a reflexão, a investigação, tudo. Tudo se faz num tempo longo. O tempo longo é muito importante, conquistarmos essa